Lari Timóteo, professora de ciências. Hoje eu estou vestindo uma blusa escrito Vidas Negras Importam, porque o tema da aula de hoje é o racismo que habita em nós. Quando eu falo isso, você já começa a ficar na defensiva e dizer: "Ih, professora P, habita em nós não, porque eu não sou racista." Mas só que a gente não para pensar que às vezes a gente não é racista, mas a gente comete atos racistas, fala racistas, e é sobre esse tipo de racismo que está ali envolvido no meio da gente, habitando em nós mesmos, que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, para começar, olhem aí. Aqui a gente tem uma charge onde a gente vê dois amigos conversando, um negro e um branco. E o branco fala pro negro assim: "Tá certo que no Brasil os brancos têm os melhores cargos, as melhores casas, os melhores carros, enfim, vivem melhor que os negros, mas aonde que tá racismo nisso?" Na outra charge, três meninos, dois brancos e um negro. E uma mão apontando assim, ó: "Não temos certeza, mas foi ele." E o negro, claro, apavorado. Mas isso é racismo? Escolher o negro, os brancos viverem melhor do que os negros? Vamos ver no dicionário o que é racismo. Olha aí. Racismo, preconceito e discriminação direcionados a alguém, tendo em conta sua origem étnico-racial. Geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça. Sistema que afirma haver uma raça considerada superior e que, em razão disso, deve dominar outras, falando especialmente das pessoas fenotipicamente. Te falei que eu sou professora de ciências, né? Então já vou pegar nesse fenotipicamente aí. Olhem para mim. Não existe raça, né? Isso a ciência já comprovou. Seres humanos não possuem raças diferentes. Por quê? O que significa genótipo e fenótipo? Olha só. O genótipo vai ser o nosso DNA, os nossos genes. Então vai ser igual para todos. E o fenótipo, professora? O fenótipo, ele vai depender do ambiente. Então, pessoas que vivem em ambientes mais ensolarados vão ter mais melanina. Então, aí, no caso, eu peguei a África, né? Fui no extremo também, bem ensolarado, na África. E peguei também uma modelo senegalesa, que ela tem muita melanina, certo? E um ambiente frio, com menos incidência solar. E aí, as pessoas que vivem nesse ambiente vão ter um fenótipo com menos melanina, então vão ter a pele clara, certo? Então, o genótipo mais um ambiente vai produzir o nosso fenótipo. Então, a diferença do negro para o branco é o fenótipo, certo? O negro tem mais melanina e o branco menos melanina. E o racismo estrutural? E o racismo nosso de cada dia ali? O racismo estrutural representa um processo histórico em que condições de desvantagens e privilégios são produzidos em vários âmbitos. Então, galera, o racismo estrutural vai ser um conjunto de práticas. E aí eu botei um exemplo aí, ó. Brasil mata 82 jovens por dia. 77% são negros. O racismo estrutural vai ser aquele que a gente não percebe, que está ali embutido em diversas práticas dentro da sociedade. E é esse exemplo que a gente vai ver aqui agora. Ó, aí a gente tem uma charge, um negro dentro do carro, dirigindo, né? E um policial para ele. E aí fala assim: "Te parei porque você parece um ladrão." Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo é coisa da sua cabeça. Agora, me digam, por que socialmente falando, que a maioria das pessoas associa negros a ladrões? Vê um negro, se esconde. Por quê? Bom, o racismo estrutural é a formalização de um conjunto de práticas das instituições, por exemplo, como a Lei de Terras no Brasil de 1850. Essa lei extinguiu a apropriação de terras que agora só poderiam ser compradas. E essa lei é de 1850.
os imigrantes europeus receberam incentivos do Estado brasileiro com terras, enquanto que a negritude, formalmente liberta pela Lei Áurea, que foi em 1888, era deixada à margem. Então, galera, aconteceu mais ou menos assim, ó. Os imigrantes europeus chegaram no Brasil. Então, olha, oi, tudo bem? Ó, pode aqui, essa terra é para você. Não precisa de me dar nada, não precisa me dar nada. Eu quero te receber aqui no Brasil, então essa terra é para você. E os negros? Os negros foram libertos em 1888. Lembra que a lei de terra é de 1850? Então, eles não podiam se apropriar de nada. Mas também não tinham dinheiro. Então, o negro vem, não, mas e eu? Eu preciso de uma terra também, eu também quero plantar. E aí? Não, você não. Entende? Então, os imigrantes ganharam as terras e os negros foram proibidos de terem terras, não ganharam subsídio nenhum, tá? Então, em 1888, a Lei Áurea acontece e os negros ficam sem subsídio nenhum, nada mais é feito. Eles só são libertos depois de muitos anos de escravidão. Um exemplo mais moderno do racismo nas instituições é esse aí, ó. Vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar. Então, o negro, ele sempre sofre essa pressão do cabelo dentro das instituições. O racismo explícito. Como eu estou falando de racismo, aí você pensa, não sou racista. Mas o racismo explícito é qualquer forma de ação física e verbal que demonstre ódio, desprezo e inferiorização contra grupos étnicos. Ele vai ser muito contrário do racismo institucional, por exemplo. Ó, o racismo institucional é o racismo cometido por instituições, como escolas, universidades, hospitais e até mesmo pelo Estado. É referente à exclusão dos indivíduos e o difícil acesso nesses locais. E o racismo velado, que é o que acontece muito no Brasil, também está nas instituições, mas principalmente nas relações entre pessoas. O racismo velado é mascarado em forma de brincadeira, como piadas e também em atitudes no dia a dia, que reafirmam o racismo enraizado na sociedade. Por exemplo, atravessar a rua quando vê uma pessoa preta. Vale lembrar que racismo é crime. Então, quando a gente fala de racismo explícito, a gente tem sempre que lembrar que racismo é crime. Por isso que no Brasil o racismo é estrutural, é velado. A gente não percebe que está sendo racista ou que está sofrendo racismo, tá? Por isso que a gente está tendo essa discussão hoje na aula, certo? A gente está falando desse racismo que está no nosso meio, quase que imperceptível. Então, o racismo nas questões culturais e interpessoais. A linguagem é carregada de expressões racistas. Ela é negra, mas é bonita. Negro de alma branca. Neguinha de cabelo duro. Cabelo ruim, pessoa de cor. A própria palavra denegrir é ruim porque ela é para ficar mais negro, tomar escuro, manchar a reputação. Então é uma conotação negativa, galera. E aí a gente tem esse exemplo, ó. Pelo menos o seu filho tem cabelo bom. Ah, gente, por favor, alguém já ouviu isso ou já falou isso para alguém? Principalmente quando o negro casa com um branco? Então a gente tem que o quê? Questionar a cultura, principalmente a cultura que consumimos. Ó, o número de atores negros e os papéis que desempenham através dos personagens, os programas de humor, que sempre aparece o negro como cachaceiro, como o malandro. O consumo de literatura negra. Você lembra o nome de algum autor negro que tenha lido atualmente? Não lembra? Vou te ajudar, olha para cá. A aula de hoje é inspirada aqui, ó, nesse livrinho, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É pequenininho mesmo, mas é maravilhoso, é ótimo, é uma ótima leitura. A Djamila, ela faz outros livros. Esse aqui é um exemplo de uma coleção escrita Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, mas no final a gente tem um outro que fala sobre racismo estrutural, que eu trouxe aí a foto para vocês, tá? Mas negro também não escreve só livros falando sobre racismo não, né, gente? Então eu trouxe aqui, ó, um livro de um amigo do Fábio Carvalho, que é Poetrix e Poemas Avulsos. É um livro lindo, vai ser ótimo para vocês. Procurem autores negros, leiam autores negros, certo? O racismo na estética.
Tá? Nesse livro aqui, O Pequeno Manual Antirracista, a Djamila Ribeiro fala que aos 6 anos ela descobriu que ser negra é um defeito. Por quê? Por causa do bullying, por causa do racismo. E a Joyce Bert foi acusada de ser negra. Os negros são feios? Nós temos uma aula sobre racismo e o padrão de beleza, tá? Então, você pode anotar aí o nome da aula é esse aí mesmo, Racismo e o Padrão de Beleza, que você vai encontrar essa aula e vai poder discutir, onde a gente discute isso. Por que para a sociedade, os negros são feios? Será que é porque não estão dentro do padrão de beleza socialmente imposto, que é idealmente branco? Será que é por isso? Vejam a aula, tá? Não deixem de ver, não. E no mercado de trabalho? Quantos chefes negros a gente vê? Quantas pessoas negras ocupando cargos de chefias a gente tem? Quantas oportunidades são dadas a pessoas negras? Por que quando a gente vê uma pessoa negra na rua, ou uma pessoa negra fala para você que trabalha, você pergunta para ela assim, você trabalha fazendo faxina? Ah, professora, eu não faço isso. Tudo bem, eu sei, mas tem quem faça, tá bom? Então, a gente está falando disso tudo aqui. Então, vamos lá. A violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que a população negra está mais exposta à violência, sobretudo homens jovens. Historicamente, o sistema penal promove controle social, definindo o que é crime e quem é o criminoso, como o exemplo a Lei da Vadiagem, de 1941. A violência policial é explícita em ambientes pobres. A guerra às drogas levanta questionamentos com relação à associação da negritude com o crime. E aí a gente tem um exemplo de uma charge, ó. Negros são as maiores vítimas de violência. Então a gente tem duas mães. A mãe branca fala assim pro filho: tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Enquanto a mãe negra vai dizer: tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. E aí eu pergunto para vocês aqui, quem aí é homem e negro, que os homens na maioria das vezes passam mais por isso, e são sempre questionados pela mãe assim: se você sair, leva o documento, não corre na rua, porque a polícia pode achar que você é bandido e te confundir. A sexualidade, mulheres negras são ultrassexualizadas, principalmente no período colonial, como forma de justificar abusos e violência sexual. O censo de 2010 mostra que mulheres negras são as que menos casam. Esse é um estudo de mestrado de Claudete Alves, que mostra a dimensão afetiva e sexual da mulher negra. E aí a gente tem um exemplo, ó, mulata exportação, da cor do pecado, deve ser boa de cama. E aí não preciso nem comentar quanto isso é problemático, né, galera? A educação. Ser a maior população negra fora da África não garante pra gente proporcionalidade, tá? A gente tem tentado alcançar essa proporcionalidade dentro da educação com as leis de cota nas universidades, por exemplo, que são políticas afirmativas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que garante o estudo da história africana e afro-brasileira, Silvio Almeida, tá? Que uma das falas dele nesse livro é assim, ó: consciente de que o racismo é parte da estrutura social e por isso não necessita de intenção para se manifestar. Então, galera, ó, não ter a intenção não justifica, certo? O que a gente precisa é ler, entender e conversar. Para te ajudar, para nos ajudar, eu trouxe umas dicas do Pequeno Manual Antirracista. Olha aí. Umas dicas da Djamila. A primeira: informe-se sobre o racismo. Estudar é a solução para tudo, inclusive para não ser racista. Enxergue a negritude. Frases assim, ó, não ajuda. Você nem é tão negra assim, você é moreninha. Isso não ajuda em nada. Reconheça os privilégios da branquitude. Perceba o racismo internalizado em você. Mais um exemplo: eu não sabia que gente como você entendia desse assunto. Somos negros, somos professores, somos químicos, somos matemáticos, somos físicos, somos biólogos, somos médicos, somos doutores, somos advogados, somos câmeras, somos câmerasmen, somos várias coisas.
Então, isso é um exemplo de racismo estrutural que a gente tem que combater, certo? Apoie políticas educacionais afirmativas, como as cotas, por exemplo. Nada de dizer você é privilegiada por ser cotista. Gente, não tem privilégio nenhum. Cota nada mais é do que uma correção social dos 350 anos de escravidão, que a gente foi proibido de estudar, certo? Transforme seu ambiente de trabalho, tá? Aí volta aquele exemplo da faxina. Você trabalha fazendo faxina? Por favor, né, gente? Leia autores negros e combata a violência racial. Dito isso, sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, certo? Brancos e negros, temos muito trabalho na sociedade em geral para discutir sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto e para eliminar de vez da nossa sociedade o racismo estrutural, ok? Conversem sobre isso nas redes sociais, sigam as dicas, compartilhem essa ideia. Até a próxima e tchau, tchau!